Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e com alegria nos reunimos em Seu nome, querido Pai, em Seu nome, amado Mestre Jesus, agradecendo a vós, Pai, pela vida que Sua misericórdia nos concedeu, agradecendo a vós, querido Mestre, por Sua companhia nos momentos de nossas vidas. E sim, para o aprendizado com Joana de Ângeles, com o Evangelho, nos reunimos nesta noite. Queremos nos agradecendo também vos pedir, Pai, nessa noite, cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade,
Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, boa noite, meus amigos, bem-vindos, somos todos bem-vindos e estamos nos reunindo nesta sexta-feira, que encerra então mais uma semana. Estamos já praticamente aí chegando ao meio do mês de junho, mês agora das festas juninas. Amanhã, dia de Santo Antônio, aliás, feriado americano, mas é um sábado, então parece que aquele feriado se esvai, mas é feriado de Santo Antônio, padroeiro aqui da cidade. Também temos São João, temos São Pedro, festas juninas, pipocando para todo lado, aí muito quentão, vinho quente, rapadura para quem gosta também, e aí é festa. E mais importante que a festa em si é a reunião das pessoas, com a oportunidade de conversar um pouco, trocar ideias, isso aí sempre é muito bom, sairmos um pouquinho. Então vamos agradecendo a participação de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu e Célia, que aqui está também agradecendo, vamos agradecendo já a vocês que deixam seus boa noites, olha aqui registrados. Temos a Bárbara Santana Nery, nosso querido Bárbara Maurício, Denise Holland também, Fábio Fidelis, Sandra Oliveira Vita, Alzira Crepaldi, todos vocês já deixando aqui seu boa noite, Então, todos, quando eu falo aí, são todos meus queridos, são todos nossos queridos, nossos amados, Afinal de contas, há quanto tempo nós estamos juntos? Anos, mais de meia década praticamente aí, Já estamos juntos. Então, veja bem, meia década, pois é, faz tempo. Então, só mesmo, o carinho, a atenção, a paciência, a tolerância e mantém, a fidelidade naquilo que a gente gosta, que tem prazer e que também nos faz felizes de podermos compartilhar. Então a gente sempre agradecendo aí a todos vocês e claro, principalmente a nosso Pai que nos deu e está nos conservando aqui a vida, Isso que é mais importante. Nossa boa noite aí para a Ivana, que também está chegando conosco, e hoje nós estamos aqui em um clima, um tanto quanto mais esportivo. Afinal de contas, começou a Copa ontem, hoje tivemos jogos, amanhã está em Brasil. Nós estamos aqui com uma bandeirinha, fazendo aqui, também o nosso comercialzinho do nosso querido Momento Esportivo. Claro, vamos todos torcer pelo sucesso do Brasil, De entreguista já chega quem já tem. Não, temos que torcer para que tudo dê certo para todos nós. Mas, independente disso, o Evangelho está aqui, nós estamos aqui, e nós vamos falar do Evangelho dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estamos falando das nossas aflições, e é um capítulo longo que haja aflições para nós, que nossas vidas, uma quantidade imensa de preocupações, dificuldades, etc. Então, há muito o que falar. E hoje nós vamos falar sobre a infidelidade real. Que infidelidade, olha só. Quando no dia dos namorados falando em infidelidade, é infelicidade. Estou meio atrapalhado hoje, Que coisa impressionante. Então, meus queridos amigos, e Joana de Ângeles vem em seguida falando sobre profilaxia da alma. Olha que assunto interessante, A limpeza da alma, profilaxia da alma. O que nós precisamos fazer para nos sentirmos melhores? Quem que não quer se sentir melhor? Ter aí momentos, estar bem consigo mesmo, com tudo, com o ambiente, com a família, com o trabalho, seja lá com o que for, O bem-estar que a gente precisa. E Joana vai falar então sobre profilaxia da alma, logo a seguida do Evangelho, mas o Evangelho nosso hoje é sobre a infelicidade real. Que aliás foi o que falamos no Trabalho e Passe, Quinta-feira, nosso Trabalho e Passe, no Paz e Amor, nós comentamos sobre aberto o livro Ao Acaso, que a gente sempre abre ao acaso, o Evangelho, fazer a leitura no momento, e aí então deu certo. Então, meus queridos amigos, vamos ver o que nos fala o Evangelho sobre a infelicidade real. E o que nós consideramos de infelicidade para todos nós?
aquilo que acontece conosco, que não nos satisfaz, que nos deixa tristes, magoados, muitas vezes irritados, etc, etc. Mas o Evangelho vem nos falar que essa não é, na realidade, a infelicidade quando falamos de coisas espirituais, como é o caso do nosso encontro aqui. Vamos ver então? Vamos ver. Todo mundo fala da infelicidade, todo mundo experimentou e crê conhecer o seu caráter múltiplo. Eu venho vos dizer que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta, de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz do que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, maçaneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana Deus, não se esquiva do destino, e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas, os combates temerários, a paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens, suas vestes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa
no reino celeste? É Delphine de Girardin, Paris, 1861, trazendo então esse texto para todos nós. A infelicidade real. Vamos então aproveitando, dando boa noite aqui, Bárbara Santana Nélia, Evana Santa Rosa, Espírito Santo, Alessandra Branca, também a Joveni de Paula, Judélia Lima, aqui também conosco. A infelicidade real é o tema do Evangelho de hoje. E ela traz esse paralelo entre nossa vida física, esse mundo em que nós vivemos, estamos aqui agora, e a questão espiritual em si. E fala de uma maneira muito clara que nós temos os nossos conceitos do que é ser feliz, do que é ser infeliz, segundo esse mundo em que nós vivemos e que é esse que nós conhecemos. Então, quando no início aqui do nosso encontro, eu espero que você diga, espero que seja tudo bem com vocês, no trabalho, etc, etc, na casa, no lar, na família, claro que essa é a nossa visão do mundo que nós estamos vendo aqui. Então, todas as nossas atividades concorrem para que nós tenhamos esses momentos de felicidade, momentos de infelicidade, momentos onde parece que tudo flui, momentos que parece que nada dá certo, e é essa a nossa visão. Agora, se nós vamos falar espiritualmente do assunto, da coisa em si, daquilo que a espiritualidade nos dá, daquilo que a doutrina espírita nos fala, nós sabemos todos nós que esse é um mundo de provas e expiações. Nós sabemos disso. Sabemos que a nossa vida física aqui ela é limitada, ela tem um prazo de validade, e que varia de pessoa a pessoa. Quantos jovens não partem, quantas crianças acabam de nascer e partem, pelos mais diferentes motivos ou circunstâncias que assim seja, mas nossa vida aqui é curta. Então nossa vida aqui é exatamente em função daquilo que nós precisamos nesta existência em que ora estamos. O que nós precisamos fazer, o que precisamos atentar para que nós consigamos realizar aquilo que nosso espírito concordou em fazer antes da nossa encarnação, passar pelas dificuldades. Porque o espírito sabe que tem muita coisa a resolver, muito erro a consertar, muito resgate a fazer de erros que nós cometemos em encarnações anteriores. E erros graves, gravíssimos, e que muitas vezes não vão se resolver se nós não sentirmos em nós aquilo que nós fizemos, a nossa consciência nos dizer. Porque muitas daquilo também que nós conhecemos, nós realizamos em função da circunstância, da época em que vivemos, e não era tão incomum realizar aquilo, mas também esse atentado à vida humana, como se diz, os nossos irmãos, pode ter sido feito em tantas e tantas épocas diferentes e que pela época a nossa própria consciência achou certo, justo e líquido fazermos o que fizemos e os outros também fazerem para nós o que fizeram. Mas, pela lei do Pai, todos nós sabemos da responsabilidade que nós temos. Então, quando nós falamos aqui que nós sofremos, ai meu Deus, como eu sofro, acontece tudo comigo, isso que a gente já sabe, nós estamos sofrendo, passando por dificuldades, porque a necessidade espiritual assim o deseja. Então, é uma inversão de situação quando a gente coloca lado a lado o mundo físico em que nós estamos e o mundo espiritual a qual nós, na realidade, pertencemos. Porque nós estamos passando um tempo aqui, presos dentro da massa física, das nossas células, nossos órgãos, dentro dessa matéria, mas logo a gente vai se libertar e vai continuar. E depois vai voltar, porque novos resgates teremos que fazer. Então, por isso o tema é a infelicidade real. A infelicidade real é não conseguir realizar aquilo que nos propomos a realizar no plano espiritual e que aqui para nós, na vida real que a gente tem agora, implica muitas vezes em sofrimento, às vezes sofrimentos imensos.
Então, a nossa visão, ela é, como diz no texto, ele trata a nossa visão como cego, nossa cegueira, etc. e tal, e realmente assim não é. Inclusive, é uma colocação aqui no Evangelho de hoje que é muito importante, né, para nós pensarmos. Quando ela fala daquilo que nós, naquele momento, achamos de uma situação que vamos enfrentar. É uma situação muito comum entre todos nós, é essa questão, vamos dizer assim, de relacionamento, claro, que são as questões nossas. Casamento, por exemplo. Quantos casamentos existem e estão em curso, e que ainda existirão, óbvio, em que há problemas entre, vamos dizer, as famílias, ou entre sogra e nora, ou entre sogra e genro, sogra e sogro, né? Não estou falando só sogra, de uma maneira geral. E que fala que não vai dar certo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, e tem aquele problema todo, as pessoas casam, e a gente sofre porque casou, e de repente tudo dá maravilhosamente bem. E quantos outros que começam dentro de um amor maravilhoso, que professam, e daqui a pouco se destrói por si. Então, que certeza nós temos daquilo que vai acontecer? E nós, muitas vezes, o nosso sofrimento naquele instante vai resultar em momentos onde esse sofrimento vai ser lamentado pelo tempo que se perdeu sofrendo por algo que achávamos que poderia e que iria acontecer. Não é que poderia, que nós tínhamos certeza que iria acontecer, né? Então precisamos tomar exatamente esse cuidado quando nós sofremos, porque nós temos esse hábito de tantas vezes transformar uma dor, né, uma dorzinha simples, em um sofrimento de larga escala, porque nós não entendemos que tudo pode se acertar com o decorrer do tempo. O tempo está aí, né? Nós estamos caminhando por esse tempo. Temos mais tempo ou menos tempo, segundo aquilo que nós fazemos, né? Se nós cuidamos muito bem de nosso corpo, com certeza nós vamos ter um tempo maior. Mas se nós ficamos só naquele oba-oba e não sei o que, não sei o que, não sei o que, nosso corpo vai sentindo e com certeza teremos um tempo menor do que aquilo que teríamos. Então, é pensar com serenidade e, como diz aqui o Evangelho de hoje para todos nós, nosso sofrimento de hoje é, na realidade, a evolução tão necessária de nosso espírito para que na próxima encarnação não tenhamos tantas dificuldades assim. E todos nós as temos, não vamos nos iludir. Não é porque alguém é trilionário que não tem dificuldade. Todos nós as temos e sabemos muito bem disso. A questão nossa é, vamos trabalhar adequadamente, ok? Pois é, às vezes são essas coisas, né, que o Evangelho nos fala, e fala muito, claro, quando em questão a coisa espiritual, mas nós aqui na nossa vida material ouvimos, né, mas achamos extremamente difícil de praticar, mas é uma necessidade para todos nós, indistintamente. Então vamos ficar um pouco mais atentos a isso, né? Trabalhar um pouco mais essa nossa questão da lógica, da razão, e para que a gente possa ter uma vida um pouco melhor daquela, e que se nós formos levar tudo a ferro e fogo, com certeza não teremos. Tá bom? Então nosso boa noite também para o Roberto Messner, que está aí. Também nosso boa noite para o Henrique Zimmermann, também está por aqui, faz aniversário, né? Então já antecipamos parabéns que nós vamos dar no final aqui do nosso encontro, no momento anterior à prece, tá bom? Deus abençoe aí, meu caro Henrique. E amigos, vamos ver então o que Joana de Ângeles nos fala, porque na realidade nós estamos falando de sofrimentos, né? A questão dos aflitos, esse capítulo todo aqui do Evangelho que estamos trazendo para todos nós. Joana de Ângeles veio falar sobre profilaxia da alma. Pois é, né? Vamos ver o que ela fala? E nós vamos ver que tem também a ver com o nosso Evangelho de hoje. Como se nada tivesse a ver, né? Sempre tem. Vamos ver. Ela diz para nós o seguinte: quando a alegria esfuziante dominava as tuas emoções, não te deste conta da transitoriedade dos júbilos. Alegria, né?
Agora, quando as aflições te surpreendem, convidando-te à reflexão, não te deixes abater. Igualmente, recordando que logo mais terão cedido lugar a outras expressões com que avançarás escalada acima. Entendendo, como ela diz, momentos de alegria, mas não podemos deixar nos abater pelos momentos de dificuldade, porque eles também passarão. Durante o período largo em que a saúde te abençoava as horas físicas e mentais, não te percebias que os implementos do corpo são todos passíveis de desorganização e ajustamento, conforme a complexidade de que se constituem, a atividade a que servem e os fatores pretéritos da programática evolutiva do próprio espírito. E aí, nessa frase, ela junta aquilo que nós também já acabamos de falar aqui para vocês. Quando ela diz: durante o período largo em que a saúde te abençoava as horas físicas e mentais, está tudo bem, não percebias que os implementos do corpo são todos passíveis de desorganização e ajustamento. Podemos estar felizes agora, maravilhosamente bem, mas nosso corpo pode sofrer a qualquer momento um desajustamento. Por alguma coisa que de repente nos alimentamos ou de repente inalamos, né? Aqui estivermos submetidos, coisas ambientais, o corpo pode se desorganizar, conforme a complexidade que se constitui. Nosso corpo é extremamente complexo, a gente sabe muito bem disso. A atividade a que serve. Então, quais são fatores desse desajustamento, como Joana fala para nós? Complexidade do nosso corpo é um, porque não vai funcionar sempre perfeito, porque é uma estrutura orgânica, não é uma máquina, e mesmo as máquinas que são projetadas, calculadas, nos mínimos, ali nos microns, que é milésimo de milímetro para ajustar, funcionar e por longo tempo, também se desajusta. Nada é absolutamente eterno, a gente sabe disso. A atividade a que serve, o que eu faço? O meu corpo já é difícil, complicado, né? Embora seja maravilhosamente bem, o que eu estou fazendo? Ou como que a minha atividade vai estar influenciando no meu metabolismo, na minha atividade biológica, meu trabalho, meu lazer, meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações? Como que tudo isso interfere no funcionamento do meu organismo? Então, como ela diz, estamos bem? Estamos maravilhosamente bem, mas nem sempre estaremos. Por quê? Porque o nosso corpo é complexo. O que nós fazemos para preservá-lo o máximo possível? Nem sempre temos esse cuidado, não. E outro detalhe que nós discutimos antes aqui no Evangelho, que ela diz: os fatores pretéritos da programática evolutiva do próprio Espírito. O Espírito se programou para passar por determinadas coisas, que podem não ser na infância, pode não ser na adolescência, pode não ser após a adolescência, pode não ser na vida, né, de trabalho, 40, 50, pode vir na idade mais avançada, ou mesmo pode vir a qualquer tempo. Então tudo vai depender também do como, do que o nosso espírito se programou para fazer, para vir aqui, qual o objetivo da nossa vinda. Nós não estamos aqui por acaso, para levantar de manhã, olhar o céu, ouvir os pássaros, falar: mas que lindo. Só, não. Estamos o dia todo para correr atrás daquilo que é importante para cada um de nós, mas que está associado à atividade espiritual necessária. É o que ela fala, é aquilo que o Evangelho mesmo falou sobre felicidade real e infelicidade real. E Joana continua: hoje, ao impacto de mutilações ou de doenças deste ou daquele teor, não te entregues ao desespero ou à rebeldia, que somente complicam a situação, quando esta requer equilíbrio, disciplina e ação edificante, reparadora dos males que engendraram a situação atual. As dificuldades que antes te faziam padecer conflitos severos cederam lugar ao clima de paz por onde ora transitas. Passou aquele momento de conturbação, vem aquele momento, né, de calmaria, um pouco de paz. Então vamos vivenciar, mas também nos preparar para tudo aquilo que possa acontecer. E continua:
Propõe-te conveniente aproveitamento da oportunidade, em considerando a fragilidade das organizações e situações terrenas. Né? Porque também não depende muito só de nós nos prepararmos e estarmos bem, quando tudo ao nosso redor está complicado e muitas vezes naufraga. E aí a gente é levado no turbilhão muitas vezes. E Joana nos diz: vives num corpo transitório, que se modifica na estrutura e formação sob o impositivo das soberanas leis que regem a vida. A matéria se modifica e se transforma incessantemente, indispensável preservar os valores espirituais, que são as matrizes para o processamento evolutivo em que te engajas por necessidade evolutiva. É o que ela diz: a matéria se modifica e se transforma. Nosso corpo está sempre se transformando. Está sempre, aí estamos perdendo células, e a massa muscular vai entrando, claro, em decadência, o colágeno também, e aí tem toda uma parafernália de cremes que se passa para isso, para recuperar aquilo, injeções, que é para arrumar, né, o rosto, tal, e faça implante disso, implante daquilo. Então, na realidade, aquilo que a nossa vaidade nos propõe a fazer, nos faz, muitas vezes colabora para essa desorganização, porque nós estamos colocando em nosso corpo substâncias estranhas, compostos químicos estranhos ao próprio corpo. E a tendência do corpo é sempre rejeitar aquilo que não faz parte da sua constituição orgânica. A gente sabe disso. Então, muitas vezes, por questão de vaidade, não estou aqui criticando ninguém, simplesmente falando do fato em si. Nós colocamos o nosso corpo também em situação complicada. Então, não podemos culpar apenas a natureza por tudo aquilo que nos acontece fisicamente. Aquilo que nós colocamos em nossa boca, aquilo que nós muitas vezes respiramos também, inalamos, é responsável por desorganização física do nosso corpo, por nossa ação, porque assim queremos. Joana continua: não te agastes nunca, coisa alguma deve constituir-te motivo de contrariedade. Não desanime jamais, o desalento é anestésico para a alma. Não revides mal por mal em circunstância alguma. O mal é ação perigosa que envenena primeiro aquele que o arremessa. Não cobices as ilusórias conquistas que não preenchem os vazios do teu coração. As coisas ficam, a glória passa, e os valores mundanos perdem sua significação. Não te preocupes com o crescimento de superfície. As conquistas exteriores são vãs. Antes faz a profilaxia da tua alma, adentrando-te na meditação evangélica para sua posterior vivência. A paz da consciência tranquila tranquilizará teu espírito. E sejam quais forem as paradoxais mudanças que experimentastes pelo caminho ascensional, retirarás proveito e benefício próprio, seguindo firme as pegadas de Jesus no rumo por onde ele transitou. Joana de Ângelis. Então, queridos amigos, é mais um alerta que Joana faz para nós com muita propriedade sobre aquilo que nós almejamos, sobre aquilo que nós queremos, como procedemos em função daquilo que nós tantas vezes muito desejamos. Então, estejamos atentos, Agora e sempre. Mais uma vez, Joana de Ângelis para nós. E vamos, então, aqui, cumprimentar os aniversariantes. Olha aqui, hoje, Karina Kênia Campos Machado, Vera Lúcia Pimenta Freitas, Marli Leão, Alberto Maurício Granzotti, que a gente conhece, aquele abraço. Ariana Mello, também aniversariando hoje, aquele abraço, ele também manda abraço, Marcos Leandro Melo, Regina Bife, olha a Regina aniversariando também. Abraço, Regina. Ronaldo Gastalli, está comentando com a Célia aqui,
quando eu comecei aqui em Americana, em 1976, que eu vim de Rio Claro, comecei a trabalhar no Itaú no dia 24 de junho. E este ano completa 50 anos. 24 de junho, que é feriado em Rio Claro, que é São João, lá de Rio Claro, padroeira de lá. E aqui comecei a trabalhar no feriado de lá. Por isso que eu me lembro muito bem da época, né, do dia, do ano. Então, este ano a gente completa 50 anos aqui em Americana, agora é dia 24 de junho. E conhecimento de amizade, que é com certeza uma das mais antigas amizades que eu tenho aqui, é o pessoal do Itaú à época. Eu me lembro de muitos deles, inclusive do nosso querido Orlando Seudin, que está lá nos Ceareiros também. Então, nosso abraço para ele também. Um abraço aí, Ronaldo. Roseli Regis e Salete Araújo completando hoje o time dos aniversariantes de hoje, Dia dos Namorados. Esse dia feliz, florido, alegre, né? Dia de muito amor. Aí o amor no ar, resplandecendo. Que maravilha, a gente fica feliz. E amanhã? Amanhã é feriado aqui Americana, dia 13 de junho. Olha aí. Aniversaria Lúcia Guzmão, a Simara Oliveira. E abraço, Simara. André Oliveira também, aí, que é o primo lá da Simone, né? Que nós temos programa na rádio um bom tempo, né? Na FM Vida Nova Espírita. E depois da pandemia, o André aposentou da rádio. Um grande abraço, André. Também o Marcelo Pisser, aniversário de amanhã, que a gente conhece, um abraço. Henrique Zimmermann, que apareceu já por aqui, né? Mandamos também um abraço para ele. Também Catielaine Rodrigues Avelar Souza, Tereza Gonçalves de Souza, Elizabeth Ávila, completando o time de aniversariantes de amanhã. Então a gente manda para todos vocês um grande abraço, aí coração a coração mesmo, desejando o melhor, saúde, paz e amor sempre, na caminhada com todas as bênçãos do Pai, mas sempre também cada um plantando aí as boas sementes para a colheita ser boa. E aí, nosso parabéns também a todos os aniversariantes, familiares, amigos de todos nós, de vocês. E como mandamos então, né, boa noite para Maria Helena Lima, que também está conosco, já deixando aqui também seu boa noite. Queridos amigos, pois é, vamos então para o encerramento do nosso encontro, né? E com alegria então vamos levar nossos pedidos ao nosso Pai, agradecer pela vida, levar os nomes daqueles que estão conosco, nossos familiares, amigos, que necessitam, né, desses fortalecimentos para superar dificuldades. E eu tenho aqui vários, vocês têm também aí com vocês, cada um em sua mente, cada um dentro do coração de vocês, sabendo que familiares, amigos e seus relacionamentos também precisam. Então, busquem a eles, tragam a todos eles dentro dos seus pensamentos. E neste momento, vamos então fazer esse transporte amoroso para nosso Pai Celestial, pela intercessão e também pelas bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Tragam nas suas mentes e aqui nós vamos incorporar também esses nomes, essas pessoas. Aline Precisa de Camargo, Ana Grazela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Dácio da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Eliane Colucci, Juanine Colucci, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Eliane Peroni, Orlando Lameu, Rosa Cresce, Cecília de Paula, Luiz dos Ferros, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Donabela Basso, Maurício Barro, Bárbara Comete, Juliana Nardez, Ana Maria Franzinho, Maria Terezinha Silva, Ivonete Bueno Quirino, Marcílio Domingos, Anderson Barbosa Pires, Eide dos Santos, José Carlos Bispo, Rosa Maria Leal, Djalma Camargo, Aironi de Oliveira Pascoal, Vladimir Ruiz, Sônia Martins, Antônio Donizete Ness, sua irmã Tercília Antonelli, Jandira Vieira Forlan, Laisiane Serra, Isadora Pérez Garcia, Maria Helena Santana Santos, Gabriela Luiz Miller, também a Vani Frossaro, nós vamos gente sempre mandando nosso grande abraço para ela, uma rápida recuperação, tá bom? Vamos então para a nossa prece. Vamos lá, tranquilizando no início da melodia. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, et soles venire. Ad te suspiramos,
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e sim, felizes por mais uma vez estarmos juntos, queremos nos louvar e agradecer, Pai, pela vida que nos concedeste, por sua misericórdia, agradecendo ao Mestre Jesus que está sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas, nos auxiliando, e a todos nós reunidos neste momento, felizes, sim, unimos nossos pensamentos para vos louvar, agradecer, amado Pai, e levar nossas súplicas, sim, os nossos pedidos por todos os nossos filhos. E pedimos em especial pelos aniversariantes desses dias, para que abençoeis a todos, todos felizes, com a graça de nosso Pai, para que possam, a cada dia, todos os momentos de suas vidas, cumprirem as suas obrigações espirituais entre nós. Pedimos também por tantos pais que abençoem a todos, que trazem seus filhos para as dificuldades do dia a dia. Pedimos por nossos entes queridos, familiares, amigos. Pedimos por todos os nossos irmãos que estão nos deixando após aqui cumprirem sim as suas tarefas. E Pai querido, abençoa, porque conheceis bem as necessidades de cada um deles e de todos nós. A todos esses irmãos queridos que aqui demos os nomes, aos irmãos que em nossos lares mentalizamos, unindo a todos neste pensamento amoroso de recuperação e fortalecimento. Abençoa assim também nossos familiares, abençoa seus filhos dispersos por este mundo, cada um procurando cumprir, sim, aquilo que se propôs ao vir a este mundo. E que, Pai, abençoeis os nossos dirigentes de todas as nações, para que todos eles possam, sim, trabalhar pelo povo que necessita, e necessita muito. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles também que nos dão o trabalho e aqueles que cumprem felizes as suas obrigações. Abençoando nossas casas de oração, onde vamos, sim, para lá, para vos agradecer, felizes pela oportunidade de estarmos juntos. Pedimos em especial também por esses que estão vindo ao mundo, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, aprendendo na caminhada os valores da vida a que se propuseram a ter entre nós, e que possam crescer no amor, no respeito, na paciência, na tolerância, na indulgência, na fraternidade, solidariedade, e que possam sim adquirir sabedoria para agir com justiça, e que juntos colaboremos para a recuperação deste planeta que já tanto prejudicamos por nossa ignorância, por nossa ganância, e que pede sim ajuda para a sua recuperação. Por isso também levamos até vós, Pai, esta prece que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós humildemente vos pedimos que abençoeis a todos. Pedimos suas bênçãos. Pedimos sim sua luz, sua misericórdia, para nós e para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem e como estiverem, possam receber as suas bênçãos celestiais, seus bálsamos luminosos, que equilibram nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que assim levemos esse amor onde quer que formos aos nossos irmãos. Abençoe ainda, Pai, nossos anjos guardiães, abençoando nossos bons espíritos e nossos irmãos, todos encarnados, desencarnados, que se perderam na caminhada por este mundo. Estejam no plano espiritual, ou mesmo aqui entre nós. Fortalecei-os para que retornem ao caminho do bem tão necessário. E assim, resta-nos agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe.
Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, momento sempre de agradecer, e a gente agradece a participação de vocês aqui conosco. Vamos desejando uma linda noite, vamos desejando aí um ótimo, abençoado final de semana, marcando um novo encontro então para segunda-feira. Segunda-feira vamos, com a graça de Deus, com saúde, sua permissão, estarmos juntos novamente, Mais um dia, mais um encontro, em que nós aprendemos um pouquinho mais com o Evangelho, com Joana de Ângeles, e agora que tenham todos uma linda noite. Vamos descansar um pouquinho. Amanhã tem o Jogo do Brasil, então eu vou já me preparando, Já vou, como diz aí, me paramentando também para o jogo de amanhã. Afinal, vamos torcer pelo querido Brasil. E vou pegando meu boné, porque eu já estou indo embora também. Vocês aí tenham uma maravilhosa noite. Meu bonézinho, estou me despedindo. Como se diz, Pego o meu boné e me mando. Estou indo. Que vocês fiquem todos bem, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus corações, em seus lares, em seus familiares, amigos, na vida de todos vocês, na vida de todos nós. Fiquem todos muito bem. Até segunda-feira. Beijo grande, meu e da Célia para vocês, aquele abraço querido, coração a coração, e nos vemos na segunda. Fiquem todos maravilhosamente bem. Ótimo final de semana. Tchau.